Vamos começar já então tentando esclarecer a sua situação jurídica dessa Sim, candidatura, né? O senhor foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação ilícita de recursos na campanha de 2024, para a campanha para prefeito aqui em São Paulo. Isso incluiu aquela questão dos campeonatos de cortes e tudo mais. O senhor estava inelegível até 2032 e conseguiu agora, através de uma liminar, registrar sua candidatura. Qual é a situação atual? Qual é o status jurídico da sua candidatura e quais podem ser os próximos passos em relação a isso? eu fiquei 5 anos na academia de direito, eu jamais faria algo que me passasse perto de me tornar inelegível. Existe uma pressão política muito forte, o Brasil está debaixo de um sistema de exceção. Eu confio que existem muitos bons juízes e justos nesse país. A primeira ação ela foi revertida, a segunda ficou 4-3, então por causa de um voto, já não voltei no ano passado. Nós entramos com o RESP e eu percebi uma movimentação estranha de alguns políticos, né, usando força política mesmo para me manter inelegível. Relatos desses políticos é que eles não conseguem me controlar. Infelizmente, o Brasil ele é liderado por marionetes, né, por pessoas que na expressão correta do brasileiro, ele tem um rabo preso com alguma coisa. Eu não tenho com ninguém, não tenho um contrato público, nunca toquei em dinheiro público. Vou fazer essa campanha sem nenhum real de dinheiro público, sem nenhum apadrinhamento político, sem nenhuma coligação. Mas hoje você depende o quê? Do TSE confirmar essa Na decisão? verdade, eu dependo de Deus e uma caneta de um homem justo, ou de uma mulher justa que aparecer pelo caminho. Então, eu acredito que tem muitos ainda, né? São 15 mil juízes no Brasil, mas a gente está num estado de... Depois que houve a descondenação do atual presidente da República, né, a moral do Brasil caiu muito. Então, eu vejo que tem muita gente militando para que eu não esteja aqui. Tem gente falando que alguém mandou eu vim para responder um chamado, mas a resposta é simples, o DRAP não sobe se eu tiver inabilitado. Todas as minhas certidões estão ok, o que existe é uma discussão no TRE. Então, o primeiro juiz ele condenou, e essa condenação ela subiu para o TRE, agora, hoje é segunda-feira, nós vamos entrar com um recurso, isso pode vir a dar uma liminar e depois discutir depois da eleição. Se caso o TRE não fizer isso, vai subir para o Tribunal Superior Eleitoral. De toda forma, eu tenho paz em relação a isso, que em matéria de direito não faz o mínimo sentido a condenação. Aqueles negócios de corte, ficou todo mundo impressionado, né, que eu acabei trazendo isso para o Brasil. O campeonato não foi sobre a eleição, eu não coloquei R$1 nisso para a eleição. Eu faço lançamentos e fiz isso antes do período. O que existe que você tem que ter clareza é que partidos, PSB, PT, PSOL, todo esse povo se juntou para engendrar diversas ações para me parar. Eu faço uma pergunta para você, qual que é o medo de alguém livre que não deve um favor para ninguém? Qual que é o medo de alguém que é próspero poder servir o povo? Qual que é o medo? Me deixa em paz, pô. Se vocês são os brabão mesmo que bate aqui tem um gogó grande, todos vocês, de qualquer partido, dos 30 que tiver por aí, vai lá e ganha no voto. Me deixa em paz pro povo me encarar na urna, pô. Mas então existe o risco, Pablo, de você participar da eleição e após o resultado ter ainda essa candidatura Não, impugnada, negativo. como aconteceu em 22, inclusive. Não, Você em foi candidato a federal. 22 não teve impugnação de candidatura, não. O que que teve foi uma aconteceu em manobra 22? no judiciário. Um ministro do Lula entrou, derrubou todos os atos do partido. O que ele pode fazer com o Flávio, alguém pode fazer com o próprio Lula. Mas o problema é, o chicote está na mão de quem? Então, assim, não tem nenhum tipo de risco em relação a isso. A candidatura está igual a de todos, válida. O que eles querem? Eles querem me parar, que é o normal, né? Eu não conheço um candidato, vou te dar um exemplo. Caiado é um cara muito bom, mas ele está sendo manipulado sem perceber. Não é possível que ele não percebe um homem público daquela envergadura com o que o Kassab está fazendo com ele. As pessoas, inclusive, no ano passado, a gente ia ser lançado eu, Caiado e o Gustavo Lima para discutir no União quem seria o candidato a presidente. Caiado rapou de banda, que viu que não tracionava desde o ano passado. O Gustavo, por questões pessoais, desistiu de ser candidato. E eu fui percebendo um movimento que eles não deixariam, já em março.
que eles não deixariam eu sair a candidato a presidente. E o que eu percebo? É igual o impeachment da Dilma. A Dilma tinha que sair presa. Só que aí não saiu presa. Ela foi impeachmentada e está aí de volta hoje uma grande liderança do BRICS e desses comunistas. Olhar para a matéria de direito é uma vergonha falar que eu estou inelegível por matéria de direito. Não houve isso. Isso que eu ia perguntar para entender a cronologia, me corrija se eu estiver errado. Você foi condenado à inelegibilidade por 7 votos, foi por unanimidade. Agora a gente teve uma liminar que já foi expedida a seu favor, né? Regional. Por essa liminar você conseguiu registrar a sua candidatura, certo? Qual que foi o argumento que sustentou essa liminar a seu favor agora? O que ela difere do que tinha? Como eu já percebi em março, logo após a filiação, eu já solicitei com o Leonardo, no dia 4 de abril, já deixei assinado, só que ele não tinha a senha do partido. E é uma briga gigantesca, onde os partidos percebem que tem alguém que vai sair livre, igual fizeram com o Silvio Santos, né? Eu tive pessoalmente com o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello falou para mim, no gabinete dele. Em 2022 eu fui conhecer os ex-presidentes e tive esse momento com o Fernando Collor de Mello. Fui na casa do José Sarney e fui conhecer, né? Não tive a chance de conhecer o Fernando Henrique, que ele estava acamado. E fui atrás, né? Já conheço e tenho acesso, tinha, né? Agora temporariamente o Bolsonaro está sem acesso. Mas o Fernando Collor de Mello falou para mim que foi ele que derrubou a candidatura do senhor Abravanel, Silvio Santos. Eu fico pensando no Brasil, eu quero te fazer uma pergunta, você que está assistindo. Você imagina a rota que o Brasil teria tido se um empreendedor livre, como o senhor Abravanel, conhecido como Silvio Santos, tivesse liderado o Brasil? Esses caras não deixam ninguém que tem a mentalidade de prosperidade, de empresarização, a mentalidade de sabedoria, né, de governo, de riqueza. É por isso que esse país está à destruição. Eu só entrei nisso aqui para recuperar a dignidade desse povo. Então, se o Fernando falou isso, tem um presidente de um grande partido do centro que falou para mim agora, esse ano, que fez de tudo para derrubar minha candidatura em 2024. Falou rindo. Aí ele falou, o que é que você arrumou que a gente não dava conta de derrubar? Se me apertar demais, eu falo quem é. É um partido gigantesco. E esse presidente desse partido falou com todas essas palavras. Resumindo, essa tentativa é para que pessoas que não são manipuláveis estejam longe da política. Se eu contar a perseguição que eu tenho sofrido em todos os meus negócios, da minha vida, daquela campanha eu recebi 257 processos. Ou seja, qualquer ser humano normal, depois de receber 257 processos, vai fazer o quê? Vai sumir. E eu estou lá comendo todos eles com farinha, só para ter a chance de servir. Se vai ganhar a eleição ou não, isso é outra conversa. Eu quero estar aqui para te mostrar. Existe sempre um teatro das tesouras e as marionetes estão a postos e eles já sabem quem é que vai fazer. Só que quando a gente entra no meio disso, tem um pavor, porque, como dizem os canalhas na política, né, nesse sistema que foi engendrado aqui no país, e você está apoiando isso, você que está assistindo. Eles fazem vocês brigarem uns com os outros, enquanto isso a gente esquece de um país inteiro. Eles fazem a gente torcer para a política igual o time de futebol. Então, o que está acontecendo é simples. Essa liberação ela foi dada pela lógica e a gente fez o registro da candidatura dentro do prazo. Não foi faltando 1 minuto, foi faltando 9. Então, para mim é um milagre. Tá? Marçal,